Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do YangCast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo. Seja bem-vindo a mais um episódio do YangCast, e esse episódio aqui é um episódio muito especial. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já deixa a melhor dica do dia. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada, e toda vez que eu chegar com um convidado novo, com novas histórias, você será notificado e notificada de que o YangCast está no ar. Nós estamos aqui com a nossa plaquinha, produção de 100 mil inscritos no canal, então eu estou apresentando para vocês como chegou há pouco tempo a plaquinha, eu estou apresentando a cada entrevista para que vocês saibam que esse número aqui não é meu, esse número não é da minha equipe, esse número é nosso. Número de 100 mil inscritos no canal, já estamos indo para 130 mil, então a placa chegou e a gente já está indo para 130 mil inscritos, e a alegria, a graça de tudo isso é que Deus tem nos dado energia, nos dado força para estar nesse projeto maravilhoso de podcast, alcançando diversas pessoas. Nosso Instagram, nós batemos 1 milhão de seguidores lá no Instagram, então corre no Instagram, se inscreve. E outra coisa, deixa eu já aproveitar, nunca mais deixa eu esquecer, tá, produção? Você que vai lá no Instagram, saiba que o Instagram agora liberou uma função que você consegue baixar o corte e mandar o corte no WhatsApp, mandar o corte para aquele grupo da família. Então faz o seguinte, corre no Instagram do Yang, segue o Instagram e baixa o corte que você quer, envia no grupo da sua família, porque quanto mais você compartilha, mais o evangelho cresce. Essa entrevista vocês já viram aí na descrição que é uma entrevista especial demais, porque é uma entrevista única. A entrevista para anunciar o grande Aviva Leste. Quando fala de Aviva Leste, quem é que não conhece a Aviva Leste? Eu acho que existem duas coisas que toda pessoa conhece. É o restaurante do centro de São Paulo, né, que é o que tem aquele lanche gostoso, como é o nome? Mercadão. O Mercadão, o lanche do Mercadão e a Vigília Aviva Leste é duas coisas que todo mundo conhece. E essa edição é uma edição especial, porque eu recebo aqui meu amigo pastor Eduardo Silva e o pastor Jean, tá com nós aqui na área. Vambora, vamos pra cima? Pra cima com tudo, Yang. Vamos lá, meus amigos, a Aviva Leste então é real, vai acontecer? Rapaz, é real. Depois de 4 anos e alguns meses aí, a gente está retornando com a Aviva Leste, com toda a força, com toda a graça, e com certeza essa vigília vai marcar a história de muitas pessoas que vão estar ali, Yang. Você sabe, você faz parte também dessa história, né? Você faz parte dessa história. O Yang, eu lembro quando o Yang ia lá com a sua câmera, com a sua... seu microfone, rapaz, como é bom, né, a gente lembrar desse tempo, né, Yang? Sim. Como é bom, e a gente vê como as pessoas que começou lá atrás evoluíram, cresceram, prosperaram, e eu fico muito feliz. O Aviva Leste tem sido uma porta muito grande para muitas pessoas, tanto no meio do evangelho e outro mais espaço. Eu falo isso porque tem um irmão, daqui a pouco eu vou apresentar aqui o meu amigo que tá aqui, tem um irmão que vendia hot dog com carrinho na frente dos eventos que a gente fazia. E hoje, pela graça de Deus, ele tem um restaurante imenso. Uau. Ali na Paulista. Na Paulista, Deus entregou para ele algo muito extraordinário. Então a gente se alegra, porque um que começou ali com um carrinho de hot dog, lutando ali, hoje é um mega de um empresário. Então eu me alegro, porque o Aviva Leste contribuiu em todas as áreas na vida das pessoas. E hoje eu tenho uma alegria, porque a última vez ele não pôde estar, que ele estava enfermo. Só que hoje ele está aqui. Meu parceiro, né, pastor Jean Nascimento, ele que deu o nome de Aviva Leste. Foi ele? Aviva Leste, a maior da galáxia. Ele falava isso, né? É isso aí, pastor Eduardo Silva. O Yang, é uma alegria participar aqui, saber do crescimento do canal, do podcast. Cara, é muito legal reconhecer o quanto Deus honrou você. E é uma alegria demais da conta estar aqui junto com o presidente, pastor Eduardo Silva. Nossa amizade é uma amizade... Fizemos um pacto de sal. Pacto de sal. Você sabe o que é o pacto de sal? Não, essa pra mim é nova. O pacto de sal é o pacto que o judeu faz. Ele pega um copo de sal e o outro pega outro copo de sal e joga os dois. Aí você faz assim, pega os seus grãos e eu pego os meus
Tenta separar. Desfaz. Se você conseguir separar os seus grãos, a gente desfaz esse pacto. Essa dupla é uma dupla, assim, que eu posso dizer que é uma dupla infalível, tá? Desde os primeiros momentos, desde da criação do Aviva Leste. Eu vou repetir isso aqui várias vezes durante a entrevista, então para você entender, a Vigília Aviva Leste edição 2025, ela acontece no dia 7 de março, a partir das 22 horas, no Itaquera Hall, que é lá na Avenida Adriano Bertozzi, fica em Itaquera, né? Itaquera. Número 385, no Itaquera Hall, com participações de Anselmo Dantas, Samuel Dias, Canção e Louvor, Michele do Pandeiro, Pastor Cláudio Gama, Carol Braga, Max do Corinho, Evandro Paulo, na direção do pastor presidente, pastor Eduardo Silva, pastor Jean Nascimento, a pastora Tatiane Silva. E assim, você já pode saber de uma coisa, é a Aviva Leste, então esses nomes que tá aqui no cartaz são apenas uns, porque vai todo mundo pra lá e aí você fica até naquela, né, pastor? De putz, pra quem eu dou oportunidade? É verdade, é verdade. Deus tem sido bom conosco, a Aviva Leste tem trazido uma multidão. Então eu, o pastor Dejani, que não está aqui, que é o vice-presidente, e o pastor Jean, nós temos se esforçado muito para que essa vigília possa marcar mais um ano na história de muitas pessoas. A gente não faz para demonstrar que a gente é melhor do que ninguém. Sim. Até porque eu sempre digo que a Aviva Leste, ela sempre cresce respeitando a todas as vigílias. Sim. Porque existem muitas vigílias hoje no estado de São Paulo e cada um tem uma linha, e o Aviva Leste tem a sua linha, né? O Aviva Leste tem que ter aquele mover, povo correndo, povo rodopiando, povo pulando em cima do, saindo do altar, pulando. É uma característica do Aviva Leste que não vai mudar e nunca vai mudar. Amém? E existe essência, né? É essência. Existe muitas outras vigílias aí, respeitando a todas as vigílias e sabendo que é uma unidade. E eu conto com todos para estar conosco. Seja da vigília que tem 10 pessoas que frequentam a 1000 pessoas. Eu conto com todos, porque isso é o reino. Isso Sim. é o reino. Então eu sempre levei o Aviva Leste como um reino, sem placa, mas sim um mover do Espírito, para que todos possam ser abençoados. E eu tenho certeza, Yang, que nesse próximo dia 7 agora, como você sempre teve nos dando essa cobertura, abrindo essa porta, essa casa, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida dos presidentes desse trabalho, que tem feito muitas pessoas ser alcançado. E eu tenho certeza que no próximo dia 7, que é pós-carnaval. 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 O mundo inteiro no carnaval. Aí foi estratégica a escolha da data, né? Fala a verdade. Deu soco, faz, né? Vocês são ligeiros, vocês têm um marketing. O povo vai sair do carnaval falando, não, tem que ir pra igreja, tem que orar, vou pra vigília. Vou me reconciliar agora. Vou me reconciliar. A pessoa vai passar pelo Vale da Sombra da Morte e falar, rapaz, não, esse carnaval pra mim foi difícil. Deixa eu ir pra vigília do Aviva Leste. Para ser avivada. Para ser avivada. Então, dia 7 eu acredito que vai ter um mundo de gente ali sendo abençoada, sendo transformada, né, pastor Jean? Com certeza. Porque todas as vigílias Deus faz algo. Todas as vigílias Deus marca de uma forma extraordinária. E eu tenho certeza, porque tem uma equipe de oração, a gente está em oração, tem pastores em oração, amém? Tem o pastor Fábio Pardinho que também está ali, que faz parte da diretoria também, que também está em oração, a sua casa. Fábio? Pastor vem aqui, pastor. Pastor Fábio que está ali. Dá um alô aqui, ó, pra câmera. Pode passar, isso, pode passar por aqui. Passa por aí. Passa por aqui. Olha lá, dá um alô pra câmera. Show, agora abaixa aqui. Pastor, como é que tá a expectativa aí para esse projeto, para essa edição da vigília? Como é que tá o coração? Como é que estão os preparativos? Tá um preparativo muito grande. Meu WhatsApp, meu Instagram, tá não para, dando um endereço, dando como que vai ser recebido. Eu avisando o pessoal também para chegar cedo, se acomodar, achar um lugar para estacionar o carro, porque na Zona Leste, os amigos que nós estamos próximos ali tá muito preocupado para poder alcançar um bom lugar lá. Agora, a pergunta que não cala é: quem decidir abrir mão do sono, da cama e ir no dia 7/3 para Aviva Leste, vai valer a pena? Vai ser cheio. Vai valer a pena. Vai ver coisa sobrenatural. Eu acompanho a Aviva Leste há 20 anos, né? Desde as primórdias das vigílias, desde o Elite Itaquerense. Olha aí. Então é uma coisa que eu vivi isso, sem conhecer o pastor Jean, o pastor Eduardo Silva, o pastor Dejani. Eu vivi coisas extraordinárias lá.
Foi coisa de Deus. Então, ó, o que o homem tá dizendo é que se você quer ter uma noite de poder, se você quer ser transformado, venha pra onde? A Viva Leste, dia 7 de março. É isso aí, esse é o pastor. Inclusive, já eu vou registrar aqui o abraço pro nosso amigo pastor Djani. Pastor Então, Djani. depois ele pega nós. Hoje ele não pôde estar aqui. Ele não pôde estar aqui por conta da escola dele. Hoje ele tinha prova. Sim. Mas ele deixou um abraço para todos aí daqui do Yang e agradeceu aí pelo convite. Nós estamos aqui representando ele também, né, pastor? Nós estamos com a árdua missão de representar o pastor Djani Cavalcante como parte do Aviva Leste, o Aviva Leste que nasceu com esse intuito de fazer a junção das igrejas, unir o povo de Deus. Sim. Para buscar um avivamento. Avivamento esse que por um tempo estava perdido. E quando surgiu o Aviva Leste, surgiu para a gente trazer novamente esse avivamento para o povo. Juntar as igrejas num lugar só e glorificar o nome de Jesus. Fazer com que as pessoas tenham, dentro da vigília, um renovo na sua vida, seja ela espiritual, financeira, a vida sentimental. Esse fato que o pastor Eduardo contou, o rapaz, ele vendia toda a vigília, ele parava o carrinho lá, pastor Jean, posso ver? Posso ficar aí. Você lembra dele, né? Eu lembro, não dá para esquecer. Toda a vigília, eu me arrepio toda vez que eu lembro disso. Posso ficar com o meu? Pode. É com a Aviva Leste que está mantendo o meu sustento. Eu vendendo meu hot dog aqui, que forte, eu consigo levar o sustento para casa. Um grande empresário. Hoje ele tem uma empresa lá. Quantas igrejas estavam, não vou dizer que estava fechando, né, mas estava sofrendo com falta daquele avivamento. Quantos projetos surgiram? Quantas vigílias? Dentro do Aviva Leste. A própria vigília, eu tive o prazer agora de ver ele, acabei cruzando com ele aqui no corredor, o Will, ele é uma prova disso. Ele nasceu dentro do projeto Aviva Leste. Ele era criança quando ele ia na vigília do Aviva Leste. Só que acendeu no coração dele. Acendeu no coração dele. E a primeira vigília que aconteceu da Atos 2 foi dentro do nosso ministério. Foi lá no Aviva. Na Viva. Entendeu? Então, eu dei aquele apoio, porque eu dou apoio para todo mundo. Eu acredito no potencial de cada um. A gente nunca pode olhar para a pessoa e falar assim, essa pessoa nunca vai chegar. Sabe por quê? Porque essa pessoa pode se tornar um grande homem no dia de amanhã. Porque o que eu disse na primeira vez que eu vim aqui, ninguém acreditou em mim. Então eu levo isso dentro de mim. Por quê? Porque eu já passei por isso. E Deus mudou a minha história. Deus mudou. Ninguém acreditava no projeto Aviva Leste. Mas Deus falou assim, eu vou mostrar que eu sou na tua vida. Então eu olho para... A pessoa fala assim, eu vou ser um grande empresário. Eu vou falar, não, eu acredito em você. Eu posso apostar em você. Quantas pessoas em Yang chegou e falou assim, eu vou abrir um ministério. Eu fui a primeira pessoa que dá o primeiro aluguel para a pessoa. Fala assim, eu estou pagando o primeiro aluguel seu. Quantas igrejas? Quantas pessoas, eu vou gravar um LP, tem como me ajudar? Não, vou ajudar. Semeou em muito. O Aviva Leste é esse projeto, então, que por muito tempo, ou durante todo o tempo da sua história, sempre foi semente. Sempre semeou. Sem interesse nenhum de querer receber. Sem esperar retorno. Isso é tão uma verdade que o senhor está falando, me fez lembrar um fato agora, quando Gesiel Gomes, pastor Gesiel Gomes é um príncipe. Eita, ali é velho de guerra. Ali, quando ele ministrou na nossa vigília, estava no altar uma criança chamada Vitor Gabriel. Uhum. E foi uma luta, porque muita gente não queria deixar a criança subir, porque os pastores falavam, pô, como é que o senhor deixa uma criança subir, pastor Jean? Eu não posso subir no altar. Falei, tá lotado, mas deixa o menino aí. Pastor Gesiel Gomes colocou a mão nele e disse, você será um grande pregador. Hoje o Vitor Gabriel prega em tudo que é país. E não sei se você viu, o próprio Vitor Gabriel, agora no mês passado, ele estava junto com o Gesiel, num carro do Gesiel. Ah, sim, eu vi. Dentro do carro de Gesiel. E eu me lembrei do dia que ele estava lá em cima do altar. Ele era uma criança de colo. Eu me lembrei do dia que ele estava... Era de 5 anos de idade. Era uma criança. Uma criança. Sim. Mas eu me lembrei do dia que o Gesiel liberou sobre ele. Aí vamos supor, se passa 15 anos, 17 anos, de repente o cara está dentro do carro do ídolo dele, assim, ídolo que eu digo do pastor de referência, do mentor dele, dentro do carro. Isso é uma alegria. Isso se torna o quê? Algo que aconteceu lá no passado, que foi através do Aviva Leste, que aconteceu no presente. E continua sendo isso. O Aviva Leste é sempre uma janela
daquele camarada que ele é pregador, estudioso da palavra, jejua, vai um monte e não tem uma oportunidade. Aí ele chega na vigília do Aviva Leste, aí o pastor Eduardo é dele fazer isso. Vem aqui, varão, toma o microfone aí. E é aquela oportunidade, Rodrigo Teodoro. Isso. Lembra do pastor Rodrigo Teodoro? É. Então, muitos outros pregadores que por aí pregam, presidentes de ministério, empresários que estão por aí. Que são oriundos. São oriundos da Viva Leste. Provou dessa água e falou, pelo amor de Deus, essa é a vigília. E hoje, Yang, e hoje, querendo ou não, hoje você vê, você é um cara muito, que conhece bem as redes sociais. Hoje você vê aí muitos números de nome. Aviva isso, aviva aquilo, aviva. Isso se tornou o quê? Veio do Aviva Leste. Porque eu tive a oportunidade de colocar Aviva Brasil, Aviva São Paulo, Aviva isso, Aviva aquilo. Só que eu falei, não, é Aviva Leste. E hoje existe um mundaréu de nome de Aviva. Trabalhos acontecendo. Eu me fico triste? Não, fico alegre, porque tem um tronco. E o tronco é o Aviva Leste. Nós somos o start, né? Entendeu? Sim. Entendeu? Isso eu tô falando de 20 anos atrás. Não existia esses trabalhos. Era a Assembleia de Deus, culto da Assembleia de Deus. Esses eventos aí não existia. O único que existia era a Marcha para Jesus, que eu conheço, cruzadas, muitas cruzadas acontecia. Mas não eram vigílias, né? Não era projeto Aviva Leste, um nome que não identifica. E esse nome... Entendeu? Qual foi o segredo do nome? Como é que foi que surgiu? O pastor Djani que... Foi o pastor Sérgio, né? Foi o pastor Sérgio. Foi o pastor Sérgio. Eu contei na última vez que eu estive aqui. Eu fui convidado para um café. Sabe, é uma pessoa quando é convidada para algo, mas ele não ia participar. Assim, você vai, vamos lá tomar um café que nós vamos conversar sobre algo, sobre uma vigília. Aí você fica lá com a gente. Eu falo, rapaz, mas eu vou lá fazer o quê? Não, vamos lá, vai lá comigo. E eu fui com a pessoa. Só que acabou a diretoria deles terminando e o nome ficou para mim. Então foi algo muito assim de Deus. Eu digo que foi algo muito de Deus que aconteceu, que marcaram a vigília, acabou não tendo a vigília, aí eu acabei assumindo a vigília. Aí você percebeu. E esse nome? Como é que foi o momento que estavam reunidos ali pensando, vai ser o nome tal? Não, vai ser Aviva Leste. Como foi esse momento? Então, é o que eu estava contando para você. Eu fui convidado para um café, aconteceu assim. Fui convidado para um café numa padaria. Aí um pastor falou assim, vamos ali na padaria comigo? Eu falei assim, vou fazer o quê? Ele falou assim, vai se reunir eu, fulano de tal. Eu falei, vamos, eu tô sem fazer nada. Ele falou, vamos lá. Aí chegou lá, colocaram uma mesa, 4 pessoas, e eu sentei na outra mesa, do outro lado assim. Fiquei lá, ouvindo eles conversar. Aí eles começaram, vamos fazer uma vigília em São Paulo? Pois bem, vamos fazer a vigília em São Paulo. Qual o nome? Aí eles começaram a falar o nome. Aí citaram a Viva tal. Não, vamos fazer a Viva São Paulo. Aí o outro, não, vamos fazer a Viva Leste, porque é algo mais na leste. Na leste. É mais na leste, a só ideia pra do gente. projeto, então, inicialmente era só na leste. Então, pra que fazer a Viva Brasil? Né? Começou a leste. Aí falou, e aí, o que você acha, Eduardo? Eu falei, não, bom nome. Na onde que a gente vai fazer? Aí começaram a falar onde ia fazer. Foi na hora que falou assim, Eduardo, você não conhece nenhum lugar, não? Eu falei, eu conheço, Elite Itaquerense. Você não tem um contato? Eu falei, eu passo sempre ali na frente e eu posso lá pegar o contato. Só que quando eu passei na frente não tinha um contato, eu desci no ponto. Nisso que eu desci no ponto e perguntei pro senhor que administrava, que era o Pascoal. Ô, Pascoal, tô precisando de uma data, tal. Tô precisando de uma data, tal. Ele falou assim, qual é a data? Eu passei a data para ele. Ele falou assim, eu tenho uma data. Só que essa data aí, eu posso dizer que eu não vou conseguir segurar para você. Eu falei, como que eu faço para segurar a data? Ele falou assim, tem que dar 30% do valor. E naquele dia eu tinha recebido meu salário. Só que o meu salário é pagar meu aluguel. Aí eu liguei pro pastor, porque eu só fui lá só para ver a data e pegar o telefone. Aí eu liguei, ô pastor, tal, tem a data. Eu tô aqui, eu não consegui pegar o telefone, mas eu desci. Só que tem essa, é realmente a data que vocês querem, tem. Ele falou, tem, pega. Eu falei assim, não, mas tem que dar uma porcentagem para segurar a data. Ele falou, rapaz, você não tem aí? Eu falei assim, eu tenho, mas amanhã eu tenho que me devolver porque eu preciso pagar meu aluguel. Ele falou, não, amanhã eu te deposito o valor. Aí eu falei, tá bom, peguei, pus a data lá. Passou 3 dias, 4 dias, aí ninguém me ligou. Eu falei, ninguém me ligou e o rapaz do aluguel me ligando. Aí eu, ô pastor fulano, pastor Sérgio, tudo bem? Tudo bem, eu ia até te ligar. Eu falei assim, e aí?
vou te mandar o número da conta aí, via MSM, pode ser? Ele falou assim, rapaz, eu esqueci de falar pra ti, não vai ter mais a vigília. Eu falei, como assim não vai ter a vigília? Ele falou, não vai ter mais a vigília. Teve uma briga aí, uma discussão, eu não vou trabalhar com fulano não... Ó, vai lá e desmarca. Aí eu falei assim, mas e o dinheiro? Ele falou, não, o pessoal vai te dar. Aí chegou lá, eu falei assim, ó, não vai ter a vigília. Tô correndo aqui pra você entender. Não vai ter a vigília, porque acabou desmarcando. Aí a pessoa falou, não, tudo bem, eu vou desmarcar aqui. Eu falei assim, mas e o dinheiro? Ele falou, não, perde o dinheiro, você assinou o contrato. Aí eu passei a mão na cabeça, eu falei, agora, meu aluguel, minha mulher vai me pegar. Eu falei, isso. Aí eu liguei pro pastor, falei assim, ó, não devolve dinheiro. Ele falou, ó, eu não posso fazer nada, vê com fulano. Aí eu vi que um começou a empurrar pro outro. Aí eu olhei pro Pascoal e falei assim, deixa a data. Ele falou, você vai fazer a vigília? Eu falei assim, eu vou fazer a vigília. Aí eu liguei pro pastor, falei, pastor, eu posso fazer a vigília? Ele falou, pode. Eu falei, posso fazer com o nome, a Viva Leste? Pode. Eu falei, tá bom, vou fazer. Então vou fazer. Vai ser a Viva Leste. Eu falei, agora, cadeira. Aí eu falei assim, Pascoal, e cadeira? Ele falou assim, não tem incluso no contrato. Eu falei, posso ver as cadeiras? Cheguei lá, um monte de cadeira da Skin Cariola. Amarela. Meu Deus. Uma propaganda ainda, né? A Skin. Com a propaganda. Eu olhei e falei, é o único jeito. Aí peguei o som do irmão lá da igreja, que era um som horrível, e fui fazer. Deu 120 pessoas a primeira vigília. Aí nisso eu peguei o gosto. Eu falei, agora eu vou pra cima. Aí convida um, convida outro. Aí depois na terceira eu já chamei o pastor Jean, o pastor Djani. E assim a gente começou a fazer o Aviva Leste. Então o Aviva Leste nasceu dentro de uma padaria. Dentro de uma padaria. Agora o interessante é que quando as pessoas viram o Aviva Leste tomar corpo, ainda assim duvidaram. Falei, esses caras é aventureiro, cara. Isso aí não vai durar muito, não. Só foi a primeira que deu certo. Só foi a segunda. E não vai longe. Quase ninguém acreditou. É importante frisar isso aqui. E aí a gente fica assim, recebendo um monte de ligação, isso pessoas é mandando mensagem. No começo ninguém... Não, hoje, por exemplo, eu fui na Aviva Leste, foi a última, né, que foi lá no Itaquera Hall também, e lá você vê fila, né, cara, na frente do altar. Parece que os caras, assim, os pregadores querem estar no altar, né? Os caras têm aquela questão que eu preciso subir. Tanto que eu tive uma reunião com o pessoal da diretoria, vamos tirar o pessoal do altar. Eu falei, se tirar, acabou a Viva Leste. Porque é algo que veio marcado já. É uma referência. É uma referência. Então, não é que o povo gosta de estar ali no altar, e aquele mover do Espírito. O ponto positivo é que isso, de certo modo, ajuda o pregador, né? Quando o altar tá ali com ele. Ajuda o pregador. Ele faz o network dele. Ajuda muito. E querendo não, é uma característica do Aviva Leste, é algo do Aviva Leste. Então, são coisas que eu não mudo. É tirar o povo do altar. Tanto que eu tenho 300 pessoas já inscritas para estar no altar. 300 pastores, eu imagino. 300 pastores? Já tô com 300 pastores. Que se cadastraram. Que se cadastraram, que tem um cadastro. 300 pastores, aí eu ponho. Você põe vezes 2, porque é esposa, pastor e pastor. É 600 pessoas já. E cabe lá? Não cabe, mas a gente vai ter que dar um jeito, né? A gente vai ter que ligar para um subaltar. Faz um subaltar do lado. Tem 300 pessoas já. 300 pessoas. Na última edição que teve lá foram 5 mil pessoas, né? Aproximadamente. Deu lotação, pô, da última vez. Eu lembro que eu tava lá. Mandaram embora. Mandaram gente embora, fechar. Eu não sei, o pastor Jean falou que o pessoal do bombeiro, quantas pessoas lá, pastor? Deu 5.600. 5.600 pessoas. Quase 6 mil pessoas. Vocês vieram, eu lembro que na época era Trovão, Paulo Neto, Valesca Maíssa, no auge de Árvore Cortada. Eu lembro. Lucas Alisson, Augustinho, Sara Beatriz. Sara Beatriz estava começando na época a estourar aqui em São Paulo. Ela tinha acabado de lançar a música O Maior Vilão Sou Eu, lembra? Era do verão. Que aí teve grua, né? Vocês fizeram todo ali um sistema de transmissão. Para essa edição, né? Qual é o diferencial com relação à última que teve? Se vocês pudessem dizer assim, nessa edição a gente está trazendo tal novidade nesse ponto. Essa ideia do cadastro de pastores eu já achei legal, já achei interessante pro nível da vigília, né? Você tem um cadastro. Por quê? Teve pastores amigos que deixou de falar comigo. Mas sabe o que acontece? Eu entendo muitas das vezes ele, porque eles querem estar ali do meu lado. Só que nós estamos com o microfone na mão e muitas das vezes a gente não pode dar atenção. Aí chega lá, tem um segurança, um obreiro que não entende de nada, questão de quem é o amigo do pastor Eduardo, quem é o pastor presidente.
e de repente chega um pastor presidente lá, alguém vai barrar, mas não sabe que aquele é um pastor presidente. Então o que acontece? Eu peguei... Aí você fica lá e, cara, que na última vigília você não parou. Acho que o pastor Jean que dirigiu. Ele também não para. Eu não paro, ele ficou aqui, eu ali. Não consigo ficar Aí o muito que eu tempo fiz? no Eu altar. peguei o link e mandei para cada pastor, para os amigos pastores. Ó, vou fazer a vigília novamente, já que se cadastra, porque chegando lá você vai pegar a pulseirinha, entendeu? Então no cadastro dele já está o telefone dele, aí a minha secretária já entra em contato. Ó, pastor, você procura, só passa esse número que você já pega a sua pulseirinha. Então já fica o negócio um pouco mais organizado, entendeu? Porque não é fácil eu estar ali tentando olhar para ver quem está ali, os amigos que estão ali. Então eu já fiz isso. Então é algo que vai ajudar bastante. Tá, entendeu? então, nesse ponto, eu acho que esse ponto que você trouxe aí é interessante. Pro pastor que, pô, é amigo seu, é parceiro seu, ele quer chegar lá no Viva Leste, mesmo que não fique no altar, mas ele quer ficar bem posicionado, qual é a direção pra ele? Chegar mais cedo? A melhor direção ele é chegar mais cedo. Chegar mais Mas cedo. chegar mais cedo. Ele tem que chegar umas 7 horas da noite para ficar em mais pé. cedo, chegar mais cedo. Porque o local é muito perto, Até é muito por fácil. Será que os caras sabem fazer vigília? Não, a última vigília tinha gente chegando 5 horas da tarde, irmão. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Teve uma moça que veio 5 da tarde. E eu tava lá, por sinal. 5 horas da Tava lá? Eu tava arrumando lá, a gente tava arrumando lá o espaço e o pessoal chegando, nós arrumando, entendeu? Então, é uma vigília que tem marcado a história de muitas pessoas, querendo ou não. São 2 gerações que já se passou. São 20 anos. 20 anos, 2 décadas. Então são gerações que veio e tem passado no Viva Leste. Meu filho, Isaac, ele tinha 5 anos quando aquele vídeo dele estourou, que eu passei um microfone para ele, que foi uma unção que tomou todo aquele espaço. Não sei se você já viu esse vídeo. Já, pô, e ele sai ali, a glória... Então hoje ele já está com 17, 18 anos. Sim. Entendeu? Ele tinha 5 anos de idade. Podemos dizer que foi a primeira transferência de unção que houve numa vigília. É o Ali pai naquele... transferindo a unção pro filho. E foi algo muito forte. E Aquele pegou meu filho fogo. que tá ali... Viralizou, na época não tinha nem internet, pô. Eu Isso, lembro. viralizou. Aquele meu filho que tá ali, o Daniel, ele tinha 4 anos, 3 anos. Hoje ele tem 15, entendeu? 16 anos. Então você vê como o negócio passa rápido. Geração né? em geração. Geração né? em geração. Então, eu vejo a vigília do Atos 2, eu fico feliz de ver aquela multidão de gente. É uma vigília que está marcando jovens, família, mas não adianta, tem que lembrar, nasceu ali. Não adianta, entendeu? Nasceu ali. Isso para mim é orgulhoso. E eu quero que ele seja melhor, quero que a vigília dele seja maior do que a nossa. Mas não adianta, a honra tem que sempre dar. A Bíblia diz, dá honra para quem tem honra. Nasceu ali. E nasceu, querendo não, nasceu. Foi algo que foi declarado, decretado. Então que Deus abençoe outras vigílias que têm nascido, amigos que têm visto aí, feito trabalhos, vigílias abençoadas. Eu vejo muitas vigílias abençoadas. Eu fico muito feliz mesmo, Yang, muito feliz. E aos amigos me ligando, falando para mim, ó, que pastores me ligando, vou estar na vigília, vou estar contigo, ó, ligando via vídeo, e é assim. Bora lá, bora falar qual o pastor que estiver ligando aí, você atende. Vamos ver se ele tá no pique pra vigília Viva Leste. Vamos ver se Vamos ver ele se ele tá afiado. Vamos ver se ele tá afiado no Viva Leste, né? Não, é muita gente. Pensa, O Viva Leste, que novamente vou repetir pra vocês, ele acontece no dia 7 de março, tá? 7 de março, às 22 horas, no Itaquera Hall. No Itaquera Hall, localizado lá na Avenida Adriano Bertozzi, número 383. Anselmo Dantas, Samuel Dias, Max do Corinho. Será que o Max vai soltar a braba na vigília? Vai soltar. Vai Ele soltar, vai vir tem com o que- tanque cheio. Tem que soltar brava, Vai né? estourar bomba lá em cima. Canção e louvor, pastor Cláudio Gama. Pastor Cláudio Gama, inclusive fica o convite para o pastor Cláudio Gama de vir aqui no Young Cast. Pastor Cláudio Gama tem, hein? Tem, Ali tem. Ali é Ali cheio tem. de Deus. Vamos tentar sobra. não pôr no mesmo dia, né? Ó, pastor, ô Yang, olha aqui, favor. eu tô aqui com um grande pregador, esse é um grande pregador, um grande conhecedor da palavra, que tá me ligando aqui, ele também vai estar conosco na vigília, ó, pastor Ismael Barbosa. Pastor Ismael Barbosa. Pastor Ismael, fala pro nosso público aqui, como é que tá a expectativa pro Viva Leste? Yang, a paz do Senhor Jesus ao senhor, ao meu amigo pastor Eduardo Silva e essa comitiva aí, que Deus continue abençoando a vida de vocês. A expectativa é muito grande. A Vigília Viva Leste tem marcado a vida de milhares de pessoas durante anos. Sim. Eu particularmente conheço amigos que foram batizados no Espírito Santo, conheço pessoas que chegaram ali, era estéril,
e hoje são mãe de filhas. Olha aí. Deus tem honrado de uma forma marcante. Não é apenas um ajuntamento de pessoas. Ministério Aviva, com o projeto Aviva Leste, tem marcado o estado de São Paulo. E eu, particularmente, tenho sido abençoado, a minha casa. Estou preparando a grande caravana para estarmos ali juntos, cooperando com o nosso amigo pastor Eduardo Silva e também sendo abençoado. E o engraçado, o pastor Ismael, que o pastor Ismael também foi um dos pregadores que pregou no Aviva Leste, o Yang. E se você perguntar para o Ismael o que aconteceu no ministério dele após o Aviva Leste, são pessoas que passou, o que eu falo, são pessoas que passou e depois do Aviva Leste, Deus deu start na vida deles. Porque são pessoas que estavam... Pode falar, pastor. Por onde eu tenho passado, pastor Eduardo Silva, eu falo que a minha vida se divide antes do Aviva Leste e depois do Aviva Leste. Uau! Deus me deu, meu amigo, o pastor Jean Nascimento, um abração, querido, que eu tenho um carinho muito grande. Deus abençoe a sua vida, que é parceiro do pastor Eduardo já há muitos anos, né? E eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Eduardo Silva. O Aviva Leste marcou a minha vida e marcou o meu ministério. Então, onde eu estiver no estado, eu me programo para voltar para participar da Vigília Aviva Leste. Independente, o pastor Eduardo sabe disso. É verdade. Porque eu também faço evento. Quando faz evento, se o camarada não for pregar, ele for falar, ele não vai para o evento e não compartilha. Então, independente, quem vai pregar? Eu já fiz isso várias vezes, eu participo. Tá aí o Jean Nascimento, o pastor Eduardo Silva e outros. Verdade. Eu participo do Aviva Leste, independente de quem vai pregar ou cantar. Ô, pastor, minha semente. pastor Ismael, você estava me falando um episódio na sua vida que aconteceu. Antes de você me conhecer, as pessoas colocavam muita dificuldade. Você perguntava, o pastor Eduardo, tal. E porque muitas vezes as pessoas tentavam impedir de até mesmo ele chegar até perto da gente, até mesmo de algo acontecer no ministério dele. E o Ismael se tornou, na realidade, um grande irmão. Grande irmão. Por quê? Porque as pessoas que não nos conhecem, parece que acham que a gente é metido, arrogante, que é arrogante. Né? E o pastor Ismael viu que tudo isso não passava. Tanto que a pessoa que ele me falou, ó, fulano aqui que falou que tal, que não conseguiria chegar perto de você. Eu falei, nem conheço essa pessoa. E nem conhecia a pessoa. E a pessoa já passava uma imagem do pastor Eduardo. Então... É complicado, Yang, é complicado. Então hoje eu louvo a Deus pela vida do pastor Ismael, que passou pelo Aviva Leste, passou pelos Gideões, que também tem um projeto dele, que é a vigília dele, que ele fez por muitos anos, que também nasceu depois que nasceu o Aviva Leste, entendeu? Que ele começou a fazer vigília, né, pastor Ismael? Comecei a fazer vigília, exatamente, depois tendo a inspiração tua. Na verdade, pastor Eduardo Silva, isso não é rasgação de seda. Dá honra a quem tem honra. Deus tem te honrado, Deus tem engrandecido o seu nome, Deus tem te dado visibilidade. Mas é que o pastor Eduardo não usa disso para o seu benefício. Você é uma pessoa acessível, humilde, e isso que é bacana, que fez a gente fortalecer mais a nossa amizade. Eu conheço camarada, tá ao vivo, isso aí vai aparecer? Que vai, solta, Varão. Pode soltar, solta. Andou 10% que você já andou, pastor. Camarada nunca fez tem um ministério de expressão igual você tem, que tem a sua família que te apoia, a esposa que te apoia, os filhos, a nora que te apoia, seus irmãos. Você sabe que para mim você é um exemplo, pastor Eduardo. Você é uma inspiração. Tem itinerante que não andou 10% do que você andou e você não consegue falar com ele. Você liga pra ele, tem que falar com a secretária. Ai. Você te usando, irmão. Rasga o verbo, varão. Deixa Deus falar. Isso é verdade. Tem cantor aí que estourou no Brasil cantando o hino dos outros. Não tem um hino, irmão. Não tem um hino. Um hino ela não tem. E você já não consegue. Se o pastor Eduardo levar para o Aviva Leste, tem que falar com o assessor do assessor para levar ela. Isso aí é verdade mesmo, porque eu tô vendo aqui que o celular do homem não para. Meu querido pastor Ismael Barbosa, então a recomendação no dia 7 de março para quem quer ter uma madrugada com Deus é onde? Ministério Aviva Leste.
Itaquera House. Vem pra cá que tem pra todo mundo. Essa é a recomendação do pastor Ismael Barbosa e a nossa também. Tem que vir pro Aviva Leste. O Aviva Leste vai impactar pessoas. É isso aí. Tô com mais um parceiro aqui, pastor Eliel, que também vai estar conosco no Aviva. Tá me ligando via vídeo, ó. Pastor Eliel, fala pra esse povo, você que conhece o Aviva Leste, você conhece a minha história. Eu tô aqui no Young Cast e tenho um privilégio hoje, você tá ao vivo comigo aqui. Fala pra esse homem aí, o que representa aí, o que o Aviva Leste tem trazido para muitas pessoas. O Aviva Leste tem sido bênção para nossa geração, porque na verdade desde quando nós éramos garotos, né? Isso. Eu já participava do Aviva Leste. Eu lembro de uma vez, inclusive, que o pastor Elcio Jaci estava pregando, estava eu e o apóstolo Rodrigo Salgado no meio do ginásio. E o Aviva Leste incendiado, pegando fogo. Uma ocasião também o Vanderlei Castelhano pregando também. A Aviva Leste é um trabalho que tem sido de grande valia para nossa geração. Essa é a verdade. Pastor Eliel, então, na sua opinião, o seu aconselhamento para quem quer ter uma madrugada com Deus no dia 7 de março é ir para onde? Qual é o caminho? Ir para Aviva Leste, porque é uma vigília espiritual. Existe vigília que perder essa espiritualidade que o pastor Eduardo Silva ele consegue manter. A gente vai em algumas vigílias, a gente percebe que não existe espiritualidade alguma. Verdade. É verdade. Entendeu? Então, o pastor Eduardo, ele é sensível. Ele tem essa sensibilidade. E aí, a unção que está na vida dele gera no meio do povo. Porque a pior coisa que tem é quando o microfone ou a autoridade da vigília está na mão da pessoa errada. Uau! Meu Deus! Fica uma vigília carnal, fica uma vigília bagunçada, fica uma vigília desorganizada. O segredo de uma vigília organizada, primeiro, ela tem que ser espiritual. Você não vê o pastor Eduardo Silva usando o púlpito da vigília dele para falar mal dos ministérios, para criticar pregador, para criticar pastor. Não existe ofensas que saem de cima daquele púlpito. Só palavra de Deus e o mover do Espírito. É isso aí. Essa então é a recomendação do pastor Eliel Mesquita, dia 7 de março. Novamente, na Avenida Adriano Bertozzi, dia 7 de março, na Avenida Adriano Bertozzi, número 383, no Itaquera Hall, a partir das 22 horas. Então, já faz o seguinte, pega seu celular aí, pega um papel ou uma caneta e anota. Dia 7/3, você tem uma madrugada para viver intensamente com Deus no Aviva Leste. E qual é o diferencial, pastor Jean Nascimento? Gostaria de te perguntar, por que todos os pastores, os pregadores itinerantes, eles querem de fato estar no Aviva Leste? O que o Aviva Leste representa para um pastor itinerante? O Aviva Leste representa a unidade do povo de Deus. A intenção, o primórdio do Aviva Leste é fazer a união de todos os povos. Boa. Tanto é que Batista, Universal, Belém, Braz, Graça, Igreja Neopentecostal, Tradicional, todas as igrejas, elas sempre estão juntas para que no dia do Aviva Leste está todo mundo descendo lá para ir receber uma porção. E essa junção dos povos, junção das pessoas, o reino. O Aviva Leste trouxe uma visão de reino, porque tem muitos lugares por aí que está muito dividido, está muita disputa. E o Aviva Leste não. O Aviva Leste é um diferencial porque tem a junção dos ministérios. É o encontro dos líderes, dos profetas. Tem amigos que não se vê há 2 anos, se encontra no Aviva Leste, está lá tirando foto. Está aqui meu amigo que eu não encontro há 2 anos. Dado as viagens, os itinerantes, se encontra nos aeroportos e também se encontra no altar do Aviva Leste. O altar do Aviva Leste, então, ele reúne os pregadores de todo o Brasil, né? Os caras de fora. E todos os cantores, todas as igrejas, todos os tipos de igreja. Se você quer saber se alguém se foi na pandemia, vai para o Aviva Leste. Não apareceu lá porque se foi na pandemia. Essa edição, inclusive, do Aviva Leste, que foi a última que aconteceu, foi 2019 ou 2020, né? 2019. Foi 2019. Pré-pandemia. Pré-pandemia, eu lembro que depois da vigília, veio o carnaval, depois veio a vigília e depois entrou a pandemia. Na verdade, a pandemia, se puder, eu vou lembrar um fato, o pastor vai lembrar disso. O cara do som, que era para trazer o som, acredito que era o som. Eu liguei para esse cara, tá atrasado. Eu falei, pô, cadê o cara do som? Vou ligar pro cara. Eu falei, o senhor tá onde? O senhor pegou trânsito?
Ele, pastor, eu tô voltando. Eu falei, por quê? Na época era o governador, era o João Dória. Falou assim, não, porque o governador decretou estado de pandemia, então não pode ter mais evento em lugar nenhum, eu tô voltando. Eu falei, você pode vir para cá, porque a vigília vai acontecer. Então aquela vigília não era nem para acontecer, porque foi naquele dia, naquele mesmo dia, que decretou. Horas antes da vigília, acho que umas 18 ou 19 horas, 17 horas, o governador de São Paulo tinha decretado estado de pandemia que não poderia ter, proibiu a realização de eventos. Então o moço que ia trazer o som para nós falou assim, eu tô voltando, você não volta não. Onde o senhor tá, você pode vir, mas se eu for aí, falei, pode vir que a gente garante. Então foi uma vigília pré-pandemia. Após a vigília, aí no outro dia já não podia se fazer eventos, nada. Então, você vê a importância do Aviva Leste, né? E quem vai ter pessoas lá, pastor Eduardo Silva, que vai lá, esse jovem que tem agora 20 anos de idade, ele nunca viu uma vigília dessa. Porque foi exatamente quando ele nasceu, há 20 anos atrás, que começou a vigília. Ele vai estar em cima do altar comemorando os 20 anos de uma vigília, que é a primeira dele. Quem sabe vai ser a primeira vigília de uma grande expressão. Então ele vai viver algo sobrenatural. E o lugar é muito fácil de chegar. A 10 minutos do metrô Itaquera. Você desceu no metrô Itaquera, pegou a perua gleba do Pesco, deixa lá em frente. Eu costumo dizer que se você errar o caminho, você vai dar no Aviva Leste. Estacionamento, como é que está a questão para quem tem dúvida? Como que funciona o estacionamento? Precisa pagar a entrada? Esclarece para o público essas informações. Então, o que acontece? Quanto ao estacionamento, isso nós estamos deixando na mão de um pessoal que vai resolver isso. O que a gente sabe tem estacionamento. Entendeu? Então eu não posso falar para você que vai ser 5, vai ser 10. Creio que vai ter uma taxa lá. Até porque é melhor do que deixar na rua. Sim, óbvio. Entendeu? Então, óbvio. Vai para a igreja. Então eu como coloquei isso para uma empresa resolver, para eu já não ficar na responsabilidade, até porque senão fica muita carga para gente. Então vai ter o estacionamento. Ah, não tenho condições. Tem a rua lá que também os obreiros vão trabalhar na nossa igreja, que vão dar toda a atenção. Entendeu? Então, se a pessoa de repente não tem condições de levar ali R$10, R$15, não sei hoje, para pagar o estacionamento, vai ter lá na frente do espaço muitos lugares para colocar e vai ter os obreiros trabalhando, policiais, porque eu tenho policiais na nossa igreja, que também vai dar todo o suporte e também, com certeza, os irmãos que vão estar ali dando toda a atenção. Entrada franca? Entrada franca. Tá, então a pessoa pode ir levar 3, 4, 5 pessoas, só precisa chegar cedo. Chega cedo. Só não pode ir sozinho, porque vai sair carregado por alguém. E chega cedo. Isso aí definiu. Não pode ir sozinho, ela tem que ir comigo. Não, vamos comigo, porque eu não vou sair de lá andando, eu vou sair de lá arrebatado, você vai me trazer de volta. E tem que chegar cedo para ficar em pé. Chega cedo. A vigília começa às 22, chega às 5 da tarde, pra você ficar em pé. Porque vai lotar, lota muito, a gente sabe disso. O povo está sedento, são 5 anos esperando o Aviva Leste. Tem gente me ligando de tudo que é lugar. Varão, não acredito, eu vi um cartaz aqui que vai ter vigília. Vigília não, vai ter o Aviva Leste. É essa mesmo, então pronto. Então são 5 anos o povo esperando, sedento, para viver um avivamento que é diferencial. É a maior vigília da galáxia. Isso não sou eu que diz, é a NASA que comprovou. Isso é comprovado pela NASA. E o Yang é prova disso, né, Yang? Sim, você foi uma das pessoas que passou ali. Acredito que todas as pessoas que passaram ali têm uma experiência. Você tem alguma experiência no Aviva Leste? Cara, o Aviva Leste, eu na verdade passei no Aviva Leste, antes de ir na vigília, eu já tinha visto o vídeo que viralizou. Então eu assistia muitos vídeos, né? Meu pai, que já morreu, falava muito da Aviva Leste. Olha que bacana. Então eu assisti os vídeos, né? Esse vídeo você com seu filho, eu assisti. E o Aviva Leste, em 2019, ele aconteceu justamente no momento que eu estava vindo com a minha empresa Yang e ela estava ganhando a visibilidade. Olha aí. E lá eu tive total acesso no Aviva Leste. Pô, o Aviva Leste eu fiquei parecendo a mídia oficial do Aviva Leste. Não, mas você eu entrei, saí, entrevistava um aqui, entrevistava outro ali. Ninguém te barrou? Ninguém me barrou, sempre deixou a porta aberta. E aquele trabalho que eu fiz no Aviva Leste, ele foi importante para a continuidade do nome Yang. Então é o que eu sempre falo. Ninguém chega, ninguém pega um nome já. Do nada. Ah, você tem um nome. Tá aí, tá feito. Tá o seu nome. Vocês, pra fundar o Aviva Leste, pra tornar o Aviva Leste um nome, porque o Aviva Leste, ele não é uma vigília.
ele é um nome. Uau. É um nome, já virou uma marca. Uma marca. É uma Identidade. marca. A Viva Leste. Se vocês fizerem um culto a Viva Leste, uma campanha a Viva Leste, todo mundo vai, porque virou uma marca. Mas vocês construíram isso. Assim foi o Yang. E o Aviva Leste, ele foi um pilar importante, porque ali eu tive abertura. Ali eu lembro que eu entrevistei o pastor Júnior Trovão, eu entrevistei a Sara Beatriz, eu entrevistei a Valesca Maíssa, o Sidney Almeida, que na época já estava começando a desembolar, eu também entrevistei. E uma série de outras pessoas que lá dentro eu tive a oportunidade e o acesso. Então, Yang, você não era o que hoje nós nos tornamos, pela graça de Deus, mas tanto o pastor Jean, como o pastor Eduardo, o pastor Djani e o outro rapaz que, quando eu ver ele lá de novo, eu vou lembrar dele, mas que estava na frente da organização, me deu carta aberta. Yang, o que você precisar, ó, tá aqui até um espaço. Eu fiquei lá na época fazendo cobertura junto com... Como é o nome dele? Que tá vindo com o podcast? O Luan. O Luan que tava fazendo as entrevistas pra gente aquele Isso, dia, né? o Luan de um lado, eu de outro. Eu e a nunca gente... mais vi ele, não sei se tá vivo, não sei se tá O morto. Luan não foi arrebatado não, eu tô aqui. Luan, vambora, Luan. Viva Leste, Luan, vambora. Parece aí, Luan. Eu lembro que ele ali de um lado, eu de outro, a gente fazendo as entrevistas, e isso colaborou para o crescimento do Yang. Porque as entrevistas, ali eu fiz entrevista com gente legal, que foi cara. visualizada, que a entrevista foi assistida. Então, eu tenho esse coração grato, cara. Foi uma porta, né? Sem Foi sombra uma de dúvida. porta. É o que Foi eu digo, não, continua sendo. Porque eu vou estar lá dia 7 vai lá estar lá dia com o maior é o que prazer. é o que cara. eu digo, é uma porta. E quem sabe se eu tivesse fechado aquela porta pra você, Eu teria muito mais dificuldade. no não, meu caminho. poderia ser ao contrário. Poderia Deus ter te honrado, como tá te honrando. Aí eu lembrar, eu vou lá atrás do Yang. Poxa, mas eu fechei a porta pra ele. E eu tenho certeza que você ia abrir a porta. Só que no meu coração ia ter assim, poxa, fechei, o sim. dia que ele precisou de mim, eu não ajudei. E hoje ele tá me ajudando. Sim. Então eu prefiro não passar por isso. É acreditar em cada pessoa. Sim. Entendeu? Por isso que eu falei pra você, por mais que o Yang hoje está num patamar, eu sei que eu fui contribuinte Sim, sim. para que isso acontecesse. De alguma Foi uma forma. ponte. Uma ponte, uma Sim. porta, um apoio. Poxa, gostei demais. Porque, quem sabe você chegou em casa, mãe, ou tio, ou pai, Sim. eu fiz entrevista com fulano, ciclano, e era o começo do seu... Sim. Tudo Tava começo. começando, Então o que lá acontece? atrás. Pra você pegar todas essas pessoas, você poderia pegar, mas ia ser mais difícil, ia demorar mais, porque você pegou todos de uma vez só. De uma vez só, um atrás do outro, fazendo fila ainda pra me dar entrevista. O celeiro tava lá, olha isso. Fazendo fila pro Yang. E eu lembro até que nessa edição teve Rapaz. um rapaz que deu uma saudação lá que ele não tava nem no script. Que eu lembro que você na hora falou, ó, Deus tá mandando dar oportunidade pra um cara simples, que ele deu uma saudação lá. Eu não lembro o nome dele, mas ele deu uma saudação na vigília sem estar no cartaz, sem estar no script. Você Não, chamou eu sempre faço isso. Sempre tem alguém que a gente joga lá e fala assim, ó, põe lá pra ministrar, traga uma palavra 10, 15, 20 minutos e papoca tudo. pipoca tudo. Eu vou papocar. Deixa Deus usar. Ó, aquele dia momento. 7/3, anota aí na sua agenda, dia 7 de março, a partir das 22 horas, é o horário que inicia a vigília. Então ali a primeira oração, a primeira palavra é a partir das 22 horas. Porém, se você deixar para chegar lá 9, não vai ter como você achar um espaço para você ficar em pé. Então chega cedo, você que tá vindo de outros estados, você que tá vindo do interior de São Paulo, você que vem de bairros mais distantes, chega cedo, já garante o seu lugar, garanta que você vai estar ali num lugar bem legal para você visualizar a vigília, porque se deixar para cima da hora, aí não vai ter como, vai encher rápido. Vai ser no Itaquera Hall, na Adriano Bertozzi, número 383, as participações, Anselmo Dantas, Samuel Dias, Canção e Louvor, Michele do Pandeiro, pastor Cláudio Gama, que já está com a palavra já para sua vida, a Carol Braga, o Max do Corinho, o Evandro Paulo, que já é cria da casa, na direção do pastor Eduardo Silva, o pastor Jean Nascimento e a pastora Tatiane Silva. Meus amigos, antes da gente encerrar, agora eu quero fazer o seguinte, vamos fazer aqui cada um corte da divulgação do AlphaCast. Vamos começar do AlphaCast não, do Aviva Leste, o nome é igual. Que é a mesma coisa. Vamos começar pelo pastor Eduardo Silva. Pastor Eduardo Silva, você vai olhar para essa câmera, só tem 1 minuto e 30 para falar sobre a Aviva Leste e fazer a convocação geral pro dia 7/3. É isso aí, vamos lá. Gente, eu tô aqui hoje, pela graça, pela misericórdia de Deus, no Yang Cast,
para chamar a sua atenção para o próximo dia 7, a grande vigília do Aviva Leste, que eu creio que vai marcar a sua vida, vai marcar a sua família. Eu quero que você traga seus irmãos, seu parente, seu primo, a todos. Sabe por quê? Porque essa data vai ficar marcada na tua história. E eu já profetizo que diante do dia 7, que nós estamos num ano profético, é o ano do crescimento, vai haver grandes crescimentos na sua vida, você que vai estar conosco no próximo dia 7, na grande vigília Aviva Leste. Então você é meu convidado, vem para cá, São Paulo. Pastor Jean Nascimento. Você católico, espírita, kardecista, ateu, judeu, muçulmano, seja você Rosa Cruz, qualquer tipo de religião, não viemos aqui para chamar você para uma religião. 7 de março está marcado a data em que você vai viver algo sobrenatural vindo da parte dos céus. Lá no Itaquera Hall ou Itaquera Church, você pode chegar que com certeza você não vai sair do mesmo jeito que você entrar. Traz alguém para te levar junto com você, para viver o sobrenatural, para ter essa experiência com Deus. A profecia foi lançada. Vai ter crescimento na sua vida, vai ter crescimento nos teus negócios, vai ter crescimento no teu ministério. Tua agenda vai bombar. Dia 7 de março, às 22 horas. Adriano Bertozzi, 383, uma travessa da Jacupêssego. Você pode vir para Harry Derenberg também, próximo ao Parque do Carmo, próximo ao Sesc Itaquera, metrô Itaquera, pega a perua, Gleba do Pêssego, você vai descer em frente ao Itaquera Hall. Estacionamento para mais de 3.000 carros. Pode trazer sua caravana que tem lugar para o ônibus lá. 7/3, aguardo você. Agora é minha vez, vamos lá. Eu sou o André Young e eu estou passando aqui para falar para você que tem algo especial te esperando. Se esse vídeo chegou até você, é porque você acaba de receber um convite especial para a maior vigília do Brasil. O Aviva Leste é um projeto que há anos alcança milhares e milhares de pessoas. E essa edição especial, após 5 anos sem ter a vigília Aviva Leste, ela vai acontecer no Itaquera Hall, localizado na Avenida Adriano Bertozzi, número 383. No dia 7 de março, a partir das 21 horas, chega antes disso, você vai viver uma madrugada especial com Deus. Este é o Aviva Leste que vai impactar muitas vidas e eu tenho certeza que você vai ser transformado. Já aproveita, pega esse vídeo, marca 3 amigos, envia nos grupos da família, chama 3 pessoas para ir com você, porque no dia 7 de março, São Paulo vai ser fortemente impactado pela vigília Aviva Leste. Meus amigos, as considerações finais, fiquem à vontade. Vou falar, quem tem, tem. Quem não tem, quem perde de quem não tem. Deus abençoe. Young, você é um mestre aí na frente das câmeras, né, pastor Jean? Com certeza. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez nessa casa, retornar. E pós o Aviva Leste, a gente volta também para dizer o que aconteceu ali. Já pastor Eduardo. Vamos fazer um pós. O que aconteceu no Aviva Leste ali. E eu tenho certeza que vai ficar marcado, né, pastor Jean? É isso mesmo. Young, obrigado pelo carinho, por a recepção. Você é um anfitrião, você é um príncipe, é um lorde. É um menino que tem um talento nato, nasceu para isso daí. E vai em frente, cara. Deixar só o arroba da gente, arroba Aviva Leste, arroba Profeta Jean Nascimento, arroba Silva PR Eduardo. Entra lá, compartilha, pega o vídeo, manda para 3 pessoas, chama muita gente para estar conosco, não perde não. Obrigado, Young, Deus abençoe. Meus amigos, eu que agradeço, ó, o arroba vai estar aqui na descrição, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai encontrar o arroba da Aviva Leste, o arroba do pastor Eduardo Silva, o arroba do pastor Jean Nascimento. Obrigado a todos, Deus abençoe. Tamo junto, ó, vamos finalizar essa entrevista aqui então, dizendo pra vocês, reforçando que vai ser no Itaquera Hall, tá, no dia 7 de março, a partir das, vou falar 21 horas, mas 21 horas já vai estar tudo cheio, então chega bem antes, chega cedo, pra que você seja fortemente impactado e fique bem aconchegado, né, no espaço legal. É na Avenida Adriano Bertozzi, número 383, no Itaquera Hall, então essa é a nossa recomendação, vamos todo mundo pro Aviva Leste, porque no dia 7 de março vai ser power! Vai ser tremendo, é butinada na cara do capeta. Esse foi o nosso Youngcast de hoje, a divulgação especial do projeto Aviva Leste. Deus abençoe.